O advogado Aldo Medeiros venceu a peleja na OAB do Rio Grande do Norte. A eleição ocorreu esta semana e mobilizou quase 7.000 advogados em todo o estado. Aldo Medeiros vai administrar uma entidade com grande representatividade na sociedade e um orçamento de mais de 9 milhões de reais por ano. Boa tarde, doutor Aldo. Boa tarde, Diógenes. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória e como é que o senhor encara a missão de ser o gestor dentro da OAB nesses próximos 3 anos? Na verdade, eu encaro como uma missão, como você disse mesmo, né? É uma coisa que exige uma dedicação muito grande, uma responsabilidade muito grande e é como se você tivesse assumido um compromisso de, já a uma certa altura da sua profissão, deixar uma marca entre as pessoas com quem você vive, as pessoas com quem você trabalha e poder prestar um serviço público na essência da palavra. Antes de falar dos seus planos, eu queria que o senhor falasse para o telespectador a importância de uma entidade de classe profissional como é a OAB para a sociedade brasileira e, claro, em particular, o Rio Grande do Norte. A OAB sempre foi a casa da democracia no país. A própria Constituição prevê um tratamento extremamente claro e bem definido sobre o seu papel na defesa da ordem democrática e na defesa da advocacia. Mas não a advocacia como categoria profissional, a advocacia como instrumento de defesa, da ampla defesa de todas as pessoas que são acusadas. Esse é o papel mais nobre que exerce o profissional do direito que está adotando o caminho da advocacia. Nós temos a obrigação moral de determinarmos todo o nosso talento, todo o nosso esforço na defesa da verdade do cliente. O Estado tem a sua estrutura para julgar, tem o lado que acusa, o lado que defende, e aos advogados cabe este papel extremamente nobre de fazer com que nenhum inocente seja condenado. Para isso, da total, digamos, dedicação, total destinação de todos os meios possíveis dentro da legalidade na defesa dos cidadãos. Na recente crise prisional aqui do Rio Grande do Norte, a OAB, juntamente com outras instituições, acompanharam e tentaram dar solução à crise. Eu estou citando esse exemplo porque são muitos onde cabem, né, a OAB. À vista do que a gente está vivendo nesse momento, em que a OAB pode ajudar a discussão do cenário político do Rio Grande do Norte nos próximos anos? Nós vivemos um período de dificuldades por conta do radicalismo que se instalou na sociedade. Nós temos uma sociedade extremamente radicalizada, extremamente sem diálogo franco. Nós temos uma sociedade que está em crise ética, né? E isso tem dificultado os caminhos. Mas isso só aumenta a responsabilidade da OAB, só aumenta o papel que a OAB deve ter na sociedade para que, assim, a sociedade tenha a opinião da OAB, o papel mobilizador da OAB, as discussões, porque a coisa mais importante da OAB, Diógenes, é a democratização. Nós temos que ser uma entidade extremamente transparente, extremamente democrática, para que ouça todas as vozes, para que encaminhe todos os entendimentos, para que tenha persistência no diálogo, porque sem isso a OAB não cumprirá seu papel. Qual foi sua mensagem durante essa campanha? Toda eleição tem aquelas rusgas, aqueles embates, alguns até um pouco mais agressivos, tal, mas assim, passada a eleição, o que é que o senhor pretende apresentar para a entidade? O nosso projeto, que restou vitorioso por uma expressiva maioria entre as 3 chapas, ele se fundamentou em alguns pontos muito fortes, porque nossa chapa é a consequência de uma união de 3 correntes, né? Da oposição tradicional, de uns jovens advogados que queriam abrir uma terceira via e de uma dissidência forte da situação. Então, o que nos uniu foram princípios que restaram muito claros em todos os momentos que nós discutimos as propostas na campanha eleitoral. Primeiramente, a independência da OAB como entidade. Nós não podemos ficar atrelado a nenhum
outro interesse que não seja o interesse da advocacia e o interesse da democracia. E está hoje? A OAB está atrelada? Na discussão eleitoral se reclamava de que a OAB, por exemplo, foi omissa em relação ao governo do Estado, algumas questões assim. Mas nós agora estamos tratando de unir a advocacia para reforçar estes pontos. Primeiro, a independência da OAB. Sim. Segundo, a transparência sobre as coisas que acontecem na OAB, os atos que a OAB está a praticar e o emprego dos seus recursos. Isso é uma questão essencial. O senhor bateu muito nisso durante a campanha, né? Muito, porque depois da defesa das prerrogativas é o ponto mais importante para a advocacia, é saber o que está acontecendo na OAB para poder contribuir na definição de prioridades. Se eu não sei como estão sendo aplicados os recursos, se eu não sei como está sendo praticados os atos da OAB, eu não tenho como opinar sobre as prioridades. Até porque a mensalidade da OAB é considerada por muitos uma das mais altas do Norte e Nordeste, né? Nós afirmamos durante toda a campanha que era a mais alta, porque levamos em conta o pagamento à vista. O Piauí é 20 e poucos reais mais alto, mas dá 30% de desconto a quem paga em janeiro. A nossa anuidade foi definida com uma total ausência da realidade com a economia local e com o que os advogados, especialmente os que estão iniciando na profissão, estavam passando nesses últimos anos. Então, foi um ponto também bastante debatido e que nós teremos o cuidado de, quando conhecermos os números, definirmos a anuidade mais, digamos, menos onerosa possível para os serviços que nós precisamos prestar aos advogados. Hoje, o orçamento anual da OAB gira em torno de 9 milhões. Em torno de né? 9 milhões. Entre milhões 9 e 10 milhões. 9 milhões. Me diga uma coisa, o senhor falou em prerrogativa do advogado, que fora a aplicação correta dos recursos da Ordem Seccional do Rio Grande do Norte, é o papel mais importante da OAB. Como garantir a prerrogativa dos advogados do Rio Grande do Norte? É uma grande tarefa. Os advogados têm as prerrogativas não como um privilégio para eles, mas como uma garantia de que todas as pessoas terão a ampla defesa, que haverá sigilo na conversa entre o advogado e o seu cliente, que haverá acesso do advogado ao seu cliente e aos processos. Cada dia mais se nega acesso aos advogados em processos, inclusive que não são somente os judiciais, na seara administrativa também. Isso é uma luta contínua. E a OAB precisa se equipar melhor para esse enfrentamento e não parar pelo caminho, ir até o CNJ, o CNMP, as corregedorias todas. Ele tem que ir até que corrija naquele local onde houve uma violação e não ocorra mais uma repetição desse ato com outro advogado que lá chega, com outro cidadão que também... Eu conversei com todos os candidatos à OAB e todos falaram da defesa, da prerrogativa dos advogados. Isso não ocorre hoje? Então, ocorre de forma tímida? De forma tímida. O que nós achamos é que precisa também de uma campanha, de um esforço de informar bem as pessoas. Nós chegamos à conclusão que quando ocorrem algumas violações por parte de servidores públicos, de serventuários, em alguns casos é falta de informação. Então a sociedade precisa ser informada para que serve a prerrogativa do advogado. No momento em que a sociedade, os servidores públicos, as pessoas envolvidas tomarem mais consciência sobre isso, e alguns seccionais têm feito campanhas, inclusive, afixando cartazes nos locais onde os advogados atuam, para que todos os envolvidos vejam o que é que a lei diz. Então, com essa campanha, com certeza, diminuiremos muito a quantidade de episódios. E quando eles acontecerem, terão um tratamento devido com a independência que a OAB terá. O advogado no interior se sente representado pela OAB? Tem sido uma tarefa muito difícil para a OAB do Rio Grande do Norte em atender às necessidades do advogado do interior. Por quê? Primeiro, os serviços diretos da OAB não chegam a todas as subseccionais, né? Mossoró tem 1.700 advogados inscritos, na última campanha de vacinação recebeu 120 vacinas apenas. Estou citando apenas como exemplo, não estou querendo puxar coisas miúdas, é apenas um exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, a coisa mais imediata para o advogado do interior é a sala da advocacia nos fóruns. É aquilo que mais se aproxima da OAB.
regra geral, ou não existe sala equipada, ou a sala foi transformada em depósito. No Fórum de Florânia foi transformada em sala de detenção para os detentos que iam ser ouvidos, os presos que iam ser ouvidos em juízo. Então, são situações que têm efetivamente uma imagem de que a OAB lhes deu as costas. Era muito comum eu ouvir essa expressão, a OAB deu as costas aos advogados do interior. Nós estamos tentando inverter isso, começar pelo interior a nossa ação para que seja diferente. O senhor falou muito em transparência, não só do ponto de vista da aplicação dos recursos, acompanhar isso de perto, mas também a transparência da própria ordem nas suas reuniões, inclusive criar uma forma de comunicação via TV, via web. Como é que isso vai funcionar? Hoje em dia a vida modificou muito, ela está muito... A questão da comunicação é um grande desafio a todos, né? Então é preciso que se pense uma comunicação de que os advogados, sem precisar sair de casa, sem precisar ir a determinados eventos, mas eles estejam informados sobre o que está acontecendo. Vamos tentar reformular completamente a comunicação da OAB com a sociedade e com os advogados. Nós vamos tentar ampliar a TV OAB, que hoje em dia nos canais de YouTube, isso tem um acesso fácil pela tecnologia. As ferramentas estão aí, né? As ferramentas estão aí, até para que se possa transmitir a própria sessão, desde que não tenha processos que exigem sigilo, evidentemente, mas quando houver processos abertos, as discussões, os interessados possam acompanhar, possam saber como as coisas estão sendo encaminhadas. Eu acredito que com isso, Diógenes, haverá uma transparência que resultará em melhor qualidade do serviço prestado pela OAB, em função das críticas, em função das sugestões, em função das colaborações que isso trará como consequência. É uma proposta que nós estamos assim, com bastante entusiasmo em implantar a curto prazo. Por último, eu queria fazer referência a uma declaração do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre o exame da ordem. Segundo ele, o exame da ordem não deveria existir e que o bacharel em Direito poderia atuar na advocacia sem precisar passar no exame da ordem. A gente sabe que a ordem dá muita importância, não só à questão do exame, não do ponto de vista só financeiro, né, da receita que vem do exame, mas do ponto de vista do controle da qualificação. O que é que o senhor tem a dizer? O presidente eleito ele tem uma característica de dizer o que lhe vai à cabeça. Isso em alguns momentos é muito bom, porque ele traz transparência. Autenticidade, vezes, né? E em outros momentos comete alguns equívocos, né? Então, sempre a gente tem que entender nesse contexto. É um equívoco evidente a pessoa querer achar que o exame de ordem é ruim para a sociedade. O exame de ordem visa exatamente fazer com que o advogado que vai defender a liberdade, o patrimônio e a honra das pessoas tenha uma certa qualidade, tendo em vista que o MEC, nos últimos anos, se descuidou e aprovou uma quantidade de cursos muito grande, sem um rigor na qualidade técnica e na capacidade de formação de bons profissionais. Em razão disso, o exame de ordem se tornou cada vez mais necessário. E, nas palavras do presidente, o exame de ordem geraria uma disfunção de atuação do profissional, quando é exatamente o contrário. Procura colocar o profissional adequado a serviço da sociedade. É isso aí. Eu queria agradecer o doutor Aldo Medeiros, futuro, a partir de janeiro, futuro presidente da OAB seccional do Rio Grande do Norte. Doutor Aldo, boa sorte na sua gestão. Muito obrigado, estarei sempre à disposição para prestar informações. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga a programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.